Oremos. Querido e bom Pai, mais uma vez te agradecemos por este privilégio que nos concedes na Tua graça de podermos meditar na Tua Palavra. Suplicamos a orientação do Teu Santo e Bom Espírito para que possamos compreender a Tua Palavra corretamente, interpretando-a de acordo com o propósito com que ela foi escrita. Te pedimos tudo e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, chegamos à última lição deste trimestre, do segundo trimestre deste ano de 2017, e agora nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que Pedro escreveu nestas suas duas epístolas. Sabem, o apóstolo Pedro foi alguém de muito eminentemente prático. Podemos dizer que o apóstolo Pedro era alguém, usando uma palavra também hoje muito conhecida, pragmático. Ou seja, ele lidava com questões práticas. E aquilo que ele escolheu abordar nestas suas duas epístolas ou cartas foram questões eminentemente práticas. Na primeira epístola, conforme nós vimos no decorrer do estudo deste trimestre, ele lidou com o problema do sofrimento, sobretudo o sofrimento que os cristãos estavam a sofrer pelo facto de estarem a ser perseguidos. E creio que ele resume isso muito bem no capítulo 4 da sua primeira epístola, portanto, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, quando ele escreveu o seguinte: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Repararam aqui neste tom de Pedro, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Por outras palavras, o que é que Pedro está aqui a dizer? Irmãos, não estranheis o fogo ardente que surge entre vós. Isso é normal. Isso não é nada de extraordinário. Ou seja, isto nos deve fazer pensar que não temos como fugir do grande conflito. Mas temos, isso sim, a possibilidade de, em Cristo, e somente em Cristo, podemos ser vitoriosos nesse grande conflito. Porque se nós tentarmos vencer o inimigo na nossa própria força, estamos completamente derrotados. Mas se nos achegarmos ao nosso Senhor, então aí sim nós temos a vitória. Não por nós próprios, não por qualquer mérito ou destreza da nossa parte, mas apenas e só pelo poder e pela sabedoria e pela omnipotência do Senhor. Eu recordo-me aqui há uns anos atrás de ter visto uma cena muito interessante. Era um grupo de crianças que estavam a brincar e, entretanto, uma delas, mais pequenina, começou a ser maltratada por uma outra criança mais velha. E quando a criança mais nova se sentiu verdadeiramente ameaçada pela criança mais velha, ela correu em direção ao pai dela, que estava ali por perto. E quando correu em direção ao pai, depois olhou para o seu outro colega de brincadeira que lhe queria fazer mal, mas olhou com um olhar como quem diz: anda cá agora, anda. Amigos, esta é exatamente a sensação que nós podemos ter quando nos refugiamos junto ao Pai. O inimigo não vem. Ele sabe que não tem poder para vencer o nosso grande Deus. E por isso aí, e apenas quando nós estamos com o Senhor, nós estamos seguros. Mas estava eu a dizer que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele aborda sobretudo a questão do sofrimento que resultava da perseguição dos cristãos daquela época. E reparem como é que Pedro encoraja os irmãos a comportarem-se. Ele diz, versículo 13, do mesmo capítulo 4, da primeira epístola de Pedro: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois o quê? Co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E agora aqui ele faz uma admoestação, no versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Reparem, Pedro está aqui a dizer, devemos olhar para Cristo. Então, se Cristo padeceu, devemos nós estar a achar estranho nós padecermos? Não. Devemos antes olhar para Cristo e olhar para Cristo para que também na revelação da sua glória nos alegremos exultando. E reparem, Pedro aqui diz algo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse no seu Sermão da Montanha. Recordam-se, em Mateus, no capítulo 5, Jesus disse o seguinte, Mateus capítulo 5, e nos versículos 11 e 12, ele disse o seguinte, Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, disse: Bem-aventurados sois quando por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Reparem, mais uma vez, quem é que está por detrás destas mentiras, amigos? Não tínhamos dúvidas, é o mesmo de sempre. É aquele que o Senhor Jesus descreveu como sendo mentiroso e pai da mentira, em João 8,44. Pois bem, e Jesus aqui disse: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Vos injuriarem. O que é uma injúria? É quando nos dizem algo que não corresponde à verdade, mas com a intenção de magoar, de ferir, vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo e disserem todo o mal contra vós. Já repararam que a forma como dirão mal de nós é recorrendo à mentira? Ou seja, não poderão dizer mal sem recorrer à mentira, terão que recorrer à mentira para dizer mal. E agora reparem o que é que Jesus disse no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Reparem, não devemos regozijar e exultar-nos porque estamos a ser perseguidos ou estamos a ser injuriados. Não é essa a razão que Jesus aponta. Uma vez falando com alguém, a pessoa dizia: eu não compreendo como é que eu me posso regozijar e exultar por ser injuriada. Não é essa a razão que Jesus indica para a qual nós nos devemos regozijar. Ele diz: regozijai-vos e exultai porque o quê? É grande o vosso galardão nos céus. Ou seja, a razão que nos deve levar a regozijar e exultar é porque nós sabemos que o nosso galardão é enorme. É o maior que o Senhor nos pode dar, é estarmos um dia com Ele por toda a eternidade. E agora Jesus termina dizendo: pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E sabem que Jesus disse algo que todos nós deveríamos refletir. Em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 26, ele pronunciou um ai, e olhem bem o que é que diz este ai. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais, com quem? Com os falsos profetas. E reparem, amigos, voltando às epístolas de Pedro, que é o tema da nossa lição desta semana, o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele sobretudo aborda a questão da perseguição. E Pedro aqui diz que faz um conselho também no versículo 15, diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifica Deus com esse nome. E depois, na segunda epístola, como nós vimos também, Pedro aborda sobretudo o problema que os cristãos estavam a sofrer devido aos falsos profetas. E reparem, o apóstolo Paulo, quando ele se despediu dos anciãos de Éfeso na praia de Mileto, reparem o que nos diz Atos no capítulo 20. Atos no capítulo 20, no versículo 17, diz assim: de Mileto, onde Paulo tinha feito escala na sua viagem marítima de regresso a Jerusalém, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E para lhes dizer o quê? Dar-lhes algumas recomendações, e entre essas recomendações nós encontramos aquilo que está escrito nos versículos 29 e 30. Reparem, eu sei que depois da minha partida, a que partida é que o apóstolo Paulo estava aqui a fazer referência? Sobretudo, seguramente, portanto, a sua partida que era a morte. Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. Estão a ver o que é que o apóstolo Paulo está aqui a dizer? Ele emprega aqui o verbo penetrarão. O que é que isso quer dizer? Era um problema que a igreja enfrentaria vindo de onde? Vindo do exterior. Porque esse problema vindo do exterior penetraria dentro da igreja. Mas agora no versículo 30 ele diz: e que dentre vós mesmos, ou seja, o que é que isto indica? Era um problema que se levantaria aonde? Não do exterior, mas do próprio interior da igreja. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Amigos, as grandes questões que os nossos irmãos e irmãs no passado se defrontaram são exatamente as mesmas com que nós nos defrontamos hoje. Temos que fazer face à perseguição. E reparem, amigos, embora nós possamos viver em sociedades onde a perseguição não é manifesta, existem outras partes no mundo onde os cristãos sofrem perseguições sérias. Mas também vos digo uma coisa, amigos, sabem que, embora possamos não sofrer essas perseguições, sabemos pela profecia que em breve nós iremos sofrê-las. E qual é o outro grande problema? Os falsos profetas também. Pedro aqui, ele remete mais uma vez para que nós possamos agarrar-nos à palavra de Deus, fazer da palavra de Deus o nosso firme fundamento e termos a certeza absoluta, como ele tinha, de que todas as verdades, repito, todas as verdades,
mencionadas na sua palavra são verdades dignas de toda a confiança. Que Deus o possa abençoar grandemente. E não se esqueça, amigo, irmão e irmã na fé, faça da palavra de Deus a sua base, o seu fundamento para tudo aquilo em que você crê. Se seguir esse caminho, estará seguro. Que Deus o abençoe. Amém.